Fala galera, tudo bom? E aí, se eu te perguntasse quem sabe mais sobre o mar? O pescador ou o pesquisador? O que você aí de casa diria? O pesquisador ou o pescador que ele passa praticamente todo dia no mar? A verdade é que o conhecimento de ambos, ele é sim extremamente válido, né? No entanto, eles são originados de formas completamente distintas, o que torna eles conhecimentos bem diferentes. Então não se trata aí dessa forma de quem sabe mais ou menos, né? Mas sim de como esses conhecimentos funcionam e como a gente pode utilizar eles juntos como complemento para o nosso entendimento aí dos processos oceânicos. Afinal, é como Einstein já dizia, né? Todo mundo é um gênio. Mas se você for julgar o peixe pela sua capacidade de subir em cima de uma árvore, ele vai passar aí a vida inteira pensando que ele é estúpido, né? Coitado. Bom, mas brincadeiras à parte, esse erro, né, de colocar o conhecimento tradicional na caixinha do conhecimento científico acaba gerando diversos conflitos entre a academia e comunidades tradicionais, o que acaba afastando eles de um objetivo comum, que é o que a gente tem, né, de preservar os oceanos e os recursos marinhos para as próximas gerações. Mas só um parênteses aí de curiosidade científica, né? É que pro azar do Einstein lá, a ciência já descobriu espécies de peixe que podem sim se locomover fora do ambiente aquático. Mas, né, nem por isso o conhecimento desse ditado ele deixa de ser menos válido. Captou a diferença? Tradicional versus científico? Bom, então vem com a gente refletir sobre esse assunto que é uma questão importantíssima para a ciência. Refletir então sobre esse tema, a gente vai usar como exemplo a relação entre pescadores e pesquisadores, que talvez seja mais comum, né, dentro da oceanografia. Dentro da academia, a gente tende aí a valorizar o conhecimento que foi testado por um método científico comum, como um experimento. A gente diz que é algo validado quando tem um estudo ou uma metodologia que é comparado com o que já foi escrito aí na literatura sobre o assunto. E quando ele é submetido aí para uma aprovação profissional da área, né, o tal do peer review, soa familiar? Esse, então, é um processo em que um artigo ou um conhecimento científico precisa passar para ele ser publicado e reconhecido. E por último, né, esse conhecimento ele ainda precisa da replicação. Mas o que é isso? É quando outros cientistas, como você, realizam aí esse mesmo experimento e pesquisa, né, e obtêm resultados semelhantes, ou não. Devido a essa cultura do processo científico, em diversas situações, os cientistas eles acabam dando muito mais valor para as informações que são repassadas pelos seus colegas do que aquelas que são transmitidas pelos pescadores. E essa é uma questão curiosa, né? Porque quem vivencia diariamente todos esses processos que a gente estuda são eles, que estão aí muito mais próximos do mar do que a gente jamais vai estar. Principalmente porque são aí gerações e gerações observando o mar. Então, o que tornaria esse conhecimento menos válido? Eu só conseguiria pensar em ego acadêmico, né? E isso é um ponto muito interessante, porque é algo que a gente vem trabalhando dentro da oceanografia, quando algumas ou a maioria das instituições acaba reconhecendo a área socioambiental como uma das grandes áreas da oceanografia, além das 4 normais, assim, padrões que a gente já tinha. E isso justamente porque essa área ela traz uma discussão dentro dessa parte do tradicional, né, do conhecimento tradicional, que não é uma coisa que a gente aborda nessas outras disciplinas. Então a gente pode sim afirmar que ambos, conhecimento tradicional e científico, eles devem sim ser reconhecidos e levados em consideração na hora da tomada de decisão, que é uma coisa muito importante. Sejam elas referentes a leis, regras ou, né, próprias determinações para projetos de pesquisa, por exemplo. Basicamente, a gente pode citar alguns pontos aí que mostram a importância desses diferentes tipos de saberes. Vamos lá. O conhecimento tradicional do pescador, ele é fruto de costumes, tradições, atividades culturais que foram desenvolvidas e são mantidas ao longo de gerações. Esse conhecimento, então, ele é atualizado aí no dia a dia desses pescadores em função das dificuldades e facilidades encontradas na sua atividade, que no caso é a pesca. Vale lembrar também que essas pessoas elas não dominam apenas a arte de pescar, mas por conta aí de toda a sua vivência diária, eles também conhecem várias peculiaridades do mar. Eles podem saber, por exemplo, quando que o mar tá bom para navegar
apenas porque eles aprenderam a identificar padrões no seu ambiente, né, onde eles vivem. No comportamento das aves, né, que é até uma coisa que a gente trouxe na nossa série de ditados populares aí, né, por trás dos ditados, e que pode ser um indicativo de tempestade. Então, nesse caso, ele saberia que esse dia não é bom para ir para a água. Bom, esses são bons exemplos, né, desse tipo de saber. Por outro lado, nós cientistas, a gente acaba utilizando outros tipos de ferramentas para poder identificar esses padrões, né? Como, por exemplo, consultar fontes de previsão de ondas, de correntes, de vento. E essas são ferramentas que podem ser acessadas com facilidade, né? E vêm sendo aprimoradas a cada dia. Essa pequena, mas grande diferença já nos dá aí uma dica de como é desenvolvido o conhecimento científico, que é principalmente através de pesquisa. Ao contrário do conhecimento tradicional, né? Esse conhecimento ele se baseia aí um monte de protocolos, de documentos com informações, porque espera-se que outros pesquisadores possam aí eventualmente refazer as nossas pesquisas, né? Que é o que a gente chama de replicabilidade. Mesmo que cada saber ele tenha o seu método de desenvolvimento, né? Quando a gente aprende a utilizar eles em conjunto, isso permite a construção de um cenário ainda mais fiel a realidade que está sendo analisada. Alguns autores, eles ainda ressaltam que estudos colaborativos assim, eles são de fato raros e muitas vezes insuficientes quando a gente quer avaliar conflitos e problemas, né, de diferentes escalas a respeito de questões atuais e referentes ao ambiente marinho. Então é fato, a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga esses dois tipos de conhecimento. Para ajudar a gente a pensar um pouquinho melhor sobre isso, para refletir um pouco mais sobre o assunto, a gente entrevistou o professor Rodrigo Medeiros, da Universidade Federal do Paraná, que trabalha aí há muitos anos com comunidades tradicionais. Então vamos ver o que ele pode falar aí para complementar a nossa reflexão. Bom, o NESPAMP ele é o núcleo de estudos em sistemas pesqueiros e áreas marinhas protegidas, né? A gente tem esse foco bastante direcionado para trabalhar com comunidades pesqueiras, com pesca artesanal e com uma certa ênfase na pesca dentro de unidades de conservação, né? A gente tem atuado na região sul com parcerias nacionais e internacionais, tentando criar mecanismos de gestão que possam, de certa maneira, contemplar essa leitura pesca e conservação da biodiversidade. É um desafio fundamental que a gente tem que se propor, né? Uma vez que há uma necessidade premente de proteção dos oceanos, ao mesmo tempo que a gente tem que criar mecanismos para garantir que os grupos sociais que dependem dos oceanos possam ter condições mínimas de manter seus modos de vida, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de desenvolver metodologias que permitam uma melhor integração desses dois objetivos de conservação e manutenção dos modos de vida, utilizando metodologias que criam essa convergência entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Então é um dos focos principais de atuação nossa, né, compreender de que maneira esses grupos sociais que dependem dos oceanos compreendem a dinâmica dos oceanos, né, e de que maneira nós podemos criar mecanismos e estratégias ou metodologias onde esses conhecimentos possam ser incorporados na própria gestão, né, na tomada de decisão, né, em dois níveis, né, o primeiro nível de aumentar a nossa compreensão, né, ou seja, compreender melhor sobre como os oceanos funcionam, unindo o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. E no segundo nível de reconhecimento desses grupos, né, os pescadores, por exemplo, eles se sentem muito mais reconhecidos no espaço de tomar decisão se a forma de falar deles, se a forma de compreender a natureza deles é reconhecida e valorizada pelos gestores e pelos pesquisadores, né? Não é só um simples processo de ir lá coletar dados, é um processo de reconhecer essa forma de compreensão da natureza como mais uma forma necessária de criar uma comunicação entre os diferentes atores que dependem dos oceanos, né? Então, a gente tem desenvolvido uma série de trabalhos com essa natureza, né, e de como unir isso, né? Boa parte delas trabalhando nessa lógica de monitoramento participativo orientado para a gestão ecossistêmica, a gestão adaptativa, é um pouco a nossa linha de trabalho. Bom, existem várias linhas que têm trabalhado o conhecimento científico para compreender o
conhecimento tradicional, mas tem uma outra forma de interpretação de como se relacionam, né, esses dois conhecimentos, né? A estrutura, o que tem se interpretado basicamente é que o conhecimento científico ele tem uma estrutura mais linear, voltada a criar uma certa capacidade de precisão e de controle dos mecanismos da natureza, enquanto o conhecimento tradicional ele é mais flexível, mais qualitativo, não tem essa estrutura linear, né? Então assim, ele tem um caminho de formação distinto, né, da estrutura científica, né? Ele é muito centrado na experiência, na transmissão, enquanto o conhecimento científico ele é muito estruturado na formação de hipóteses, no teste das hipóteses. De certa forma, o conhecimento tradicional também se forma dessa maneira, né? Porque é aquele processo de tentativa e erro do pescador, vai aprendendo, vai transmitindo esse conhecimento para o seu filho, né, para o seu neto, e isso vai se configurando de gerações a gerações. Ao passo que o conhecimento científico ele se dá no processo dos desenhos amostrais, na estruturação assim, de alguns princípios metodológicos de coleta de dados, e que a qualidade do conhecimento científico está muito centrado na qualidade da coleta de dados. E ao passo que o conhecimento tradicional, a qualidade do conhecimento, está muito centrado na experiência de quem detém esse conhecimento. Então, num processo de reunir conhecimento científico e conhecimento tradicional, é preciso entender essas diferenças do processo de gênese do conhecimento, que são formas distintas de construção, né? Em primeira ordem, sim, é preciso entender que é preciso formação, né? Não é qualquer um que pode trabalhar com conhecimento tradicional. A gente vê, tem muitos trabalhos ditos de etnoecologia ou etnobiologia que tentam abordar isso, que não, de certa maneira, não abordam de maneira consistente o tema, e o pescador é basicamente um informante. E nesse sentido, essa integração fica comprometida. Fica uma discussão mais de saber se o conhecimento é certo ou errado. Só que o conhecimento tradicional, a abordagem mais consistente, não está entre definir se o conhecimento tradicional é certo ou errado comparado com o conhecimento científico, né? Há contextos diferentes de formação dos conhecimentos, então o desafio de integração nesse conhecimento é tentar identificar quais são as pontes de convergência e divergência dessas formas de conhecimento. Existem muitos trabalhos e muitas evidências de que o conhecimento tradicional ele foi a base para a formação de hipóteses científicas, para depois ser testado via conhecimento científico. Então esse é um primeiro nível de integração. O segundo nível é os dados, né? São dados distintos, né? Muitas vezes o conhecimento tradicional é baseado em dados qualitativos, e muitos trabalhos do conhecimento científico são baseados em dados quantitativos, né? E hoje existem uma série de metodologias que têm trabalhado para integrar tanto em criar uma convergência entre esses dois conhecimentos, como muitas vezes criar mecanismos de categorizar o conhecimento tradicional, converter em dado quantitativo e de certa maneira melhorar a conversa com o dado científico. Essa é uma questão. A outra questão é que ela exige essa integração conhecimento científico e conhecimento tradicional exige uma outra perspectiva de ciência, um olhar mais holístico, mais integrado, uma ideia de que para eu entender de peixe eu não preciso só falar do peixe, às vezes eu tenho que falar de aspectos sociais, né? Então, assim, por exemplo, eu quero entender a captura de fauna acompanhante, aquela espécie que não é desejada, né? Às vezes eu fico só tentando entender como a rede funciona, mas na verdade às vezes eu tenho que entender a estrutura familiar. Por exemplo, a gente estava num projeto analisando a fauna acompanhante e que o fator que determinou, um dos fatores que determinou a captura ou não, o aproveitamento ou não da fauna acompanhante era a estrutura familiar. Porque, por exemplo, uma família eles tinham acabado de ter filhos, a mulher que trabalha na pesca não podia trabalhar porque estava cuidando do filho, então nesse momento ele descartava mais a fauna acompanhante. Então, assim, é preciso um outro olhar, né? Não dá para ficar, por exemplo, centrado só na rede, que muitas vezes é o que o conhecimento científico faz. Então, essa integração pressupõe isso, e um outro nível dessa integração conhecimento tradicional e conhecimento científico é que eu não posso me limitar aos parâmetros biofísicos. Às vezes eu tenho que trazer as dimensões humanas, questões de gênero, segurança alimentar, relações sociais, conflitos. Aí
começa a ficar mais complicado. E aí, por isso, a questão da formação, a necessidade de ter outros grupos dando suporte. Não se trabalha sozinho em conhecimento tradicional, exige um certo suporte nesse sentido, né? Sim, vendo trabalhos que trazem a gestão compartilhada, todos eles citam que é algo não novo, mas começou a ser implementado mais recentemente na gestão, né? Que a gestão era de cima para baixo. Sim. Tal. Existe alguma situação, algum lugar no mundo ou no Brasil em que essa gestão compartilhada ela foi feita de uma maneira inclusiva com todos os agentes e que deu certo? Bom, existem algumas experiências bastante interessantes no Brasil, apesar que o Brasil, ele de certa maneira está atrás comparado com os países em termos de integrar conhecimento científico e conhecimento tradicional, mas talvez a configuração mais clara são as reservas extrativistas, né? As reservas extrativistas, elas são uma forma de unidade de conservação onde as populações tradicionais participam diretamente na gestão. E ao participar diretamente na gestão, incorporar o conhecimento tradicional tem sido uma questão bastante importante. Um outro exemplo que a gente tem acompanhado na área de proteção ambiental do Anhatumirim, que os pescadores propuseram áreas de exclusão à pesca. E essas áreas são baseadas no conhecimento deles sobre áreas berçário. Então eles diziam que era área que eles chamavam de criadouros, né? Que são as definições de área berçário, que eram áreas onde tinham juvenis de peixes, juvenis de camarões, e eles entendiam que aquelas áreas deveriam ser protegidas. E aí, o zoneamento da área de proteção ambiental incluiu essas áreas, baseado quase que exclusivamente no conhecimento tradicional. Hoje, inclusive, a gente tem feito alguns trabalhos científicos e tem observado que, de fato, aquelas áreas se configuram como áreas berçárias, né? Então, isso é um resultado direto em que essa integração pode levar a resultados positivos de conservação também. A formação da oceanografia ela é extremamente linear, né? Ela é daquela dita ciência dura, ciências naturais, né? Bastante concentrada nessa ideia do conhecimento científico, né? Mas é fundamental que haja essa transição, né? Tanto em algumas que tem uma formação direta mesmo, né, que o aluno possa de fato ter acesso a essa forma de interpretação, né, ter disciplinas de ecologia humana, de etnoecologia, disciplinas que trabalhem com metodologias qualitativas. Por exemplo, se a gente imaginar boa parte dos cursos de oceanografia no Brasil, as aulas de metodologia são basicamente para análise quantitativa, né? Quando eu vou trabalhar com conhecimento tradicional, eu preciso ter um suporte de análise qualitativa. Então, assim, não é simplesmente dar aula de conhecimento tradicional. Exige uma compreensão metodológica distinta que precisa ser incorporada. Mas, minimamente, abordar de maneira mais ampla aspectos ecossistêmicos. E que a gente tem isso na universidade para oferecer. Aspectos ecossistêmicos. E, quando possível, ter disciplinas específicas, experiências de campo, que os alunos possam realmente vivenciar essa experiência do conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional ele é muito vivencial, então assim, os cursos precisam proporcionar isso. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenham refletido, né, junto com a gente sobre esse tema que é muito importante, que é o saber tradicional, do pessoal que está realmente ali vivendo, tendo contato com o oceano e com o mar o tempo todo, né, diariamente. Então, é muito importante a gente levar todo tipo de conhecimento em consideração. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, né, dê aquele like, se inscreva no canal. Fiquem ligados que o canal vai trazer muitas novidades para vocês esse ano. Fique ligado que semana que vem vai ter um vídeo bem legal aí para quem vai fazer mestrado, hein? Fica a dica, então. Tchau, tchau.